Capítulo 5. Na Legião Estrangeira. Começou um lufa-lufa nos alojamentos. Cômodas e pequenos guarda-roupas esvaziavam-se enquanto malas se enchiam. As despedidas foram rápidas. Para alguns, um aperto de mão, para outros, um aceno. O pelotão dos transferidos, sob o comando de um tenente do batalhão de guardas, foi conhecido por BG, marchava rumo à estação. Eram 9 horas quando tomamos o trem da Companhia Paulista. O sol era causticante, pois já se sentia o início do verão, mas apesar do calor, a viagem era agradável por causa da velocidade que nos proporcionava um ar fresco. Um vagão de segunda classe foi ocupado por nós, não sobrando o assento para estranho. O tenente estava num vagão de primeira classe. Os colegas conversavam fazendo algazarra enquanto eu me mantinha taciturno, mas eu sentia, na minha introversão, uma fileira mais rija do que a de antigos legionários. Ao passarmos por Campinas, começamos a sentir frio e o tenente que, vez por outra, vinha nos observar, ordenou que vestíssemos capote e, quase ao cair da noite, desembarcamos na Estação da Luz. Cada um com sua mala na mão esquerda, deixamos a estação em coluna por 3 passos, à vontade, em forma. Mais alguns minutos, estávamos na Avenida Tiradentes. Nessa avenida percorremos uns 300 metros e dobramos à direita na Rua Dr. Jorge de Miranda. Mais adiante, a uns 300 metros, entramos em um passo ordinário por um amplo portão de ferro. Ao lado esquerdo da rua E, fizemos alto no pátio interno do BG. O tenente comandou descansar, à vontade. Esta ordem equivale a relaxar a rigidez, mas continuar de pé e no mesmo dispositivo de marcha. Enquanto o tenente se dirigia ao subcomandante do gabinete deste, eu observava o ambiente. Um pátio quadrado, ou quase um paralelograma, não muito grande e ladeado por pavilhões nos quais estavam alojadas as primeira, segunda e terceira companhias, mais a companhia de comando e serviços, a secretaria, a sala das ordens, a enfermaria regimental, os gabinetes do comandante e do subcomandante, um hall para reunião de oficiais e uma instalação de rádio para difusão de músicas e ordem internamente. Um alpendre que contornava todo o pátio servia de escada para todos os pavilhões e de abrigo confortável para espectadores de solenidades militares. Em diversos pontos dessas sacadas, observei soldados com a expressão de contentamento estampada no rosto, porque nossa chegada certamente vinha amenizar a eles a escravidão que lhe impunham as escalas de serviço. O tenente voltou acompanhado do major. Subordinadamente, depois de algumas vozes de comando dadas pelo tenente, o major nos deu as boas-vindas e ligeiras admoestações. Em seguida, designou-nos para a terceira companhia. O subtenente almoxarife nos conduziu ao alojamento, onde destinou para cada um de nós uma cama e uma cômoda. Ato contínuo, mandou que transferíssemos o conteúdo das malas para as cômodas e a seguir fomos depositar as malas vazias empilhadas no almoxarifado, de onde, tempos depois, desapareceram sem explicação. Os soldados se aproximavam de nós, e com razão que a curto prazo comprovei, desabafara. Isto aqui é um inferno, vocês procuraram sarna para coçar e agora não terão mais sossego. Quem está na chuva tem que se molhar, responde o praça. Continuou dizendo que aquela unidade da corporação, desde sua criação, que data de 1º de setembro de 1936, nunca deixou de ser a mais castigada pela instrução e as escalas de serviço a ponto de merecer a qualificação de legião estrangeira, que era um exército mercenário, encarregado de manter a ferro e fogo o domínio das colônias francesas da África. As múltiplas atividades do BG resumiram-se no seguinte: 5 horas, alvorada, todos de pé. O cabo de dia, auxiliado pelos soldados de plantão, percorria o alojamento e, se encontrasse alguém dormindo ou simplesmente deitado, embarcava na cama. Às 6 horas já havíamos tomado banho e limpado o armário, os calçados e o equipamento. O cabelo e a barba, ai, nem se fala. Eram a tônica da higiene pessoal. Às 6 horas e 15 minutos, em forma no pátio. Dali marchávamos em coluna por 3, com destino ao rancho. Este, por um determinado tempo, era junto a uma quadra de esportes do próprio batalhão.
Mas a partir de certa época passou a incluir-se no rancho geral que ficava no serviço de subsistência a uns 300 metros entre o 1º Batalhão Tobias de Aguiar, 1º BC, o Regimento de Cavalaria, 9 de Julho, e com entrada pela rua João Teodoro. Após o café, retornávamos para nosso pátio e dispunhamos de 10 minutos para nos preparar para a instrução. Às 7 horas, educação física num pátio que ficava nos fundos do quartel, onde havia cavalariças, instalações sanitárias para cabos e soldados, e um estande de tiro. Nesta instrução, o que mais me fazia sofrer eram os exercícios de esgrima com fuzil e sabre baioneta cantando a canção do infante. Às 10 horas já estávamos tomando banho novamente. Em seguida, éramos conduzidos ao rancho. Fim do almoço, retornávamos e nos preparávamos para 24 horas de guarnição. Às 11h30, no pátio, cada sargenteante, 1º sargento, procedia a chamado dos escalados da sua companhia. Verificava-se a limpeza geral. Em seguida, uma seção da banda de música executava a continência de praxe que era correspondida pela tropa. Cada guarnição tinha seu comandante, a testa, um segundo-tenente, um aspirante, um sargento, um cabo. Conforme o efetivo e o próprio público aqui, e a guarnecer sendo o comandante, um oficial não podiam faltar na tropa por força de hierarquia, o sargento e o cabo. O capitão ajudante, então, comandava guarnições. Sentido? Ombro. Armas. Em continência ao terreno. Apresentar armas. Era nesse instante que a banda cumpria sua parte. O capitão continuava dizendo aos seus destinos. A essa voz, cada comandante ajuntava, fazendo meia volta e ficando de frente para a sua tropa. Ao meu comando. O capitão concluía. Ordinário, marche! A banda ia à frente, as guarnições marchavam, descrevendo um círculo no pátio e saíam uma após outra pelo portão principal, de onde umas a pé, outras em caminhões, tomavam rumos divergentes. No dia seguinte, meio-dia, as guarnições eram substituídas por outras da mesma unidade ou de unidades diferentes e regressavam. Havia rodízio. Cada guarnição, de escala em escala, passava por todos os prédios públicos sob vigilância do BG, exceto o Palácio dos Campos Elíseos, que era privativo da 1ª Companhia. Os prédios eram os seguintes: Penitenciária do Carandiru, Casa de Detenção, mais tarde com uma ala nova no Carandiru, Gabinete de Investigações, mais tarde Departamento de Investigações e hoje Departamento Estadual de Investigações Criminais, Central de Polícia no Pátio do Colégio, Presídio do Hipódromo no Brás, Presídio da Alegria, criado anos mais tarde na Rua Alegria no Brás, Estação do Tamanduateí, primeira do Ramal Cantareira, Palácio da Justiça na Praça Clóvis Beliváqua, Guarda do Quartel na própria unidade, Palácio do Governo nos Campos Elíseos, Monumento do Ipiranga e Cidade Universitária. Criada mais tarde, havia ainda uma guarnição fixa, encarregada de escoltas na penitenciária e, domingueiramente, policiamento no Estádio Municipal Roberto Gomes Pedrosa, o Pacaembu. Nossa única folga seria o período da tarde, do dia em que saímos de guarnição, mas esse período era quase sempre ocupado com uma continência de praxe na recepção a alguma autoridade estrangeira que desembarcasse no aeroporto de Congonhas, além dos periódicos deslocamentos para sufocação de greves operárias, movimentos estudantis, montins e fugas de presos. O praça tinha razão quando disse que aquilo era mesmo um inferno. Sim. Até a assistência a um filme era impossível para nós, porque, para complicar a situação, era infalível o futebol domingueiro no Pacaembu. Linha pontilhada. Esta linha pontilhada indica que houve um espaço de tempo em que sucederam muitos acontecimentos de menor importância. Não sei se, por falta de tempo, mas é certo que o tempo voava. Tudo ainda estava no começo, mas eu me preocupava com o futuro. Eu pensava, somente após 25 anos de efetivo exercício eu podia ser reformado no posto, ou graduação imediatamente superior e com proventosa compensadores. De outro modo, não haveria vantagem porque, passando para a inatividade por invalidez, os proventos seriam integrais, mas sem a promoção, e além disso, teria a desvantagem de ser doente ou portador de grave defeito físico. Minha decisão então servia o estudo para, após passar a pronto, estar preparado para enfrentar a escola de cabos e continuar progredindo.
Com este pensamento, meti a cara nos livros e me tornei um permanente autodidata. Meus livros preferidos eram o Admissão ao Ginásio, de Máximo de Moura Santos, a Gramática Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira, Aritmética Fixa Progressiva, de Antônio Trajano e alguns outros que não me lembram no momento. Desde então, fiquei visto como bibliófilo e nunca era surpreendido sem um livro preso no sovaco, ainda que estivesse num estribo de bonde. No serviço de guarnição, eu trocava ideias com colegas empenhados no mesmo mistério e, vez por outra, um tenente ou sargento nos dava algumas explicações, aproveitando as 4 horas de folga no alojamento por cada 2 horas de sentinela na pena. Na penitenciária é que eu estudava mais. Ali, eu só gostava de ficar de sentinela sobre a sexta muralha, que diziam ser assombrada. Ela era comprida e larga e ficava entre 2 pavilhões cheios de reclusos. Uma de suas extremidades havia uma lâmpada. Até às 22 horas, os presos faziam algazarra encostados às grades das celas, e alguns deles me dirigiam gracejos. Outros cantavam, enquanto outros faziam um sermão católico ou espírita. De certa feita, um deles gritando lá do último andar, me disse que ele também já havia estado de sentinela naquela mesma muralha, e que tempos depois mataram um homem. Na certeza de que estava amparado pela legítima defesa ou pelo cumprimento do dever legal, de qualquer modo, porém, eu permanecia em silêncio e, certamente por isso, outros evitavam me perturbar. Depois que os presos se recolhiam, eu estudava à luz da lâmpada. Cheguei a decorar quase toda a coreografia do Brasil, de Delgado de Carvalho, e a história do Brasil, de Rocha Pombo. Todos os acidentes geográficos e os episódios de nossa história estavam na ponta de minha língua. Aquele posto era-me duplamente rendoso. Eu ficava sossegado porque até o rodante tinha medo de passar por ali. Até o cabo, para substituir o sentinela, encostava uma escada na muralha e mandava um subir e gritava para o outro. Ocorre que, geralmente o sentinela que ia ficar no meu lugar me pagava 10 cruzeiros para permanecer mais horas e voltava com o cabo, ocasião em que teciam comentários sobre minha pessoa, chamando-me de abnegado e machão. E a assombração? Ora, tratava-se de um capitão sem cabeça que costumava aparecer e empurrar o sentinela muralha abaixo. Todavia, certa noite, descobri que o tal capitão acéfalo era nada mais nada menos uma ratazana que produzia grande barulho num montão de coisas amontoadas junto à muralha. E como estou narrando acontecimentos vividos na penitenciária, acho interessante registrar o seguinte. Um soldado estava desesperado com uma dor de dente. Recorreu ao sargento auxiliar da guarda para conseguir permissão para ir ao hospital militar que ficava em frente ao BG a fim de extrair o dente. O sargento mandou que o soldado recorresse ao tenente comandante daquela guarnição, mas o tenente expulsou de seu gabinete o soldado, chamando-o de dispensinha, manhoso, etc. O ofendido se vingou da afronta. Aproveitando da escuridão, encaminhou de seu posto numa das muralhas, apanhou um dos pavões que perambulavam no gramado, depenou-o completamente. A pobre ave foi socorrida no dia seguinte pela manhã. O diretor quis punir o sádico e mandou instaurar sindicância, mas o contraventor não foi identificado. Com o passar do tempo, o pavão foi cobrindo sua nudez até voltar a exibir bela plumagem. Em fevereiro de 1947, fomos submetidos a exames para passagem a pronto. Um capitão e 3 tenentes da Diretoria-Geral de Instrução, juntamente com 2 tenentes de nossa unidade, conduziram-nos para o pátio dos fundos. Ali éramos chamados em grupo de 3. As perguntas eram feitas a um do grupo e, se o examinado fosse aprovado, seus 2 companheiros também o seriam. Ninguém foi reprovado. Desde então nos tornamos praças velhos. Não estávamos mais sujeitos à revista do recolher, embora continuasse aquela instrução contundente que abrange a todos. Minhas minguadas folgas eram dedicadas ao estudo, cinema, passeios para conhecer bem a cidade e algumas peraltices próprias do sexo masculino. O ano de 47 me parecia melhor do que o anterior. Faltava o juramento à bandeira, que estava marcado para 19 de novembro desse ano. E essa situação me mantinha, de certo modo, na condição de recruta. Eu estava ansioso por esse dia, porque a etapa seguinte era a escola de cabos. Ao dia ansiosamente esperado chegou. O quartel engalanou-se e ficou repleto de convidados ilustres, dentre os quais representantes da imprensa escrita e falada. A televisão ainda estava em estudo.
Uma tropa estava formada no pátio interno. Uma guarda de honra, sob o comando de um segundo-tenente, recebeu a bandeira no gabinete do comandante e veio postar-se ante a tropa. A banda do corpo musical, com cerca de 200 figuras, em uniforme de gala, executou o hino nacional. A cerimônia era tocante e de incomparável sentido cívico. O capitão ajudante, encarregado da leitura do juramento, explicou que, à medida em que ele fosse lendo e fizesse uma pausa, nós devíamos repetir o que foi dito. O major fiscal e subcomandante interino comandou o batalhão. Sentido? Em continência à bandeira. Apresentar armas. A tropa armada apresentou armas. Os militares fardados, não enquadrados na tropa, fizeram continência encostando uma ponta do dedo médio direito no botão do lado direito da pala do cap, enquanto os civis puseram a mão direita aberta sobre o coração. Nós, os ex-recrutas, estendemos energicamente o braço direito na horizontal e, à frente do corpo, com a mão bem espalmada, dedos unidos, palma da mão para baixo e olhar fixo na bandeira, repetimos, incorporando firme. A Força Pública do Estado de São Paulo, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, a respeitar os superiores hierárquicos, a tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, a dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Ao comando descansar armas, baixamos o braço energicamente e permanecemos em posição de sentido. A seguir, o hino nacional foi cantado por toda a tropa. Em seguida, foi lido o boletim especial alusivo à solenidade e terminamos o ato cívico com um desfile em continência à bandeira. Fim da solenidade, houve incineração de bandeiras estragadas pelo uso, cujas cinzas foram sepultadas sob paralelepípedos do calçamento do corredor do portão principal. Dias depois, resolvi visitar a parentela. Obtive 6 dias de dispensa e, envergando uma farda de brinho amarelo, única de passeio, confeccionada pela Tesoura de Ouro, viajei de trem da capital a Araçatuba. Eu sabia que meus pais estavam amparados porque eu lhes mandava mensalmente metade de meus vencimentos, que eram 800 cruzeiros. Para dar uma ideia de quanto valia essa importância, basta dizer que, na época, um operário qualificado recebia cerca de 275 cruzeiros e vivia razoavelmente bem. Desembarquei em Araçatuba no início de uma tarde de bastante calor. Fui direto ao destacamento onde o cabo assinou minha guia de trânsito, anotando nela a hora da chegada. Como nessa ocasião meus pais moravam perto da Santa Casa, quase no fim da rua Tiradentes, resolvi passar pela rua 13 de Maio. Parece que minha farda luzente e as polainas pretas bem polidas chamaram a atenção das mulheres. Lembra-me que olhares me fustigam de todas as portas e janelas, mas mantive a marcialidade e desapareci do outro extremo da rua. Meus pais moravam numa casinha de tábuas de piso térreo, mas, como gente pobre, estavam bem. A minha chegada foi um alvoroço na vizinhança. Todavia, logo os vizinhos curiosos se afastaram e calculei que o festejar soldado de polícia é coisa de demônio. À noite, mandei chamar o guarda noturno que rondava aquele local e, em tom de superior hierárquico, recomendei-lhe que me acordasse às 4h30 e contratasse uma charrete para me levar à estação a fim de tomar o trem às 5 horas. Para adiantar o expediente, voltei ao destacamento e pedi ao cabo, o sargento estava ausente, para assinar minha guia e anotar nela a hora de saída. Durante esse curto espaço de tempo em que estive em Araçatuba, não tomei refeição porque o calor me afetou o apetite. Ao retornar à capital, fui avisado de que um boletim regimental havia publicado minha transferência para a primeira companhia. Enquanto eu esperava o dia dos exames de seleção para ingresso na escola de cabos, aferrava-me cada vez mais aos livros. Com efeito, desenvolvia capacidade de redação, conjugação de verbos, resolvia problemas de frações ordinárias e decimais, dízimas periódicas, regras de 3, falsa posição, triângulos, retângulos e estava afiado em história e geografia. Na guarda do palácio havia conforto e uma pequena biblioteca. Minhas horas de guarita eram dedicados ao exame de livros de assuntos vários. De início, o livro que mais me seduziu foi uma coletânea de discursos cívicos do general João Pereira de Oliveira.
Mas, volta e meia, tínhamos um trabalho extraordinário. E um exemplo mostra como isso acontecia. Certa feita, eu examinava livros e estava encantado com um discurso sobre o 7 de setembro. Quando ouvi o tenente ordenar que entrássemos em forma para uma continência de estilo, surpreendi com tal ordem e perguntei a mim mesmo, por que uma formatura tão extemporânea? Logo, porém, fiquei sabendo que se tratava de uma visita de um ministro plenipotenciário, se não me engano, da Índia. Um telefonema deu conta de que o visitante já havia desembarcado no aeroporto de Congonhas. Colocamo-nos na sacada do palácio, em frente à Avenida Rio Branco, entrada principal. Em questão de uns 20 minutos, a comitiva entrou pelo portão e à frente um rapagão de cabelo de poeta, personalidade jovial e atraente e olhar de filósofo, o governador Adhemar de Barros, ladeado pelo chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Militar e 2 oficiais ajudantes de ordem o esperavam perto da tropa. Prestada a continência, o ilustre nos dirigiu palavras de agradecimento em português fluente, o que me pareceu ensaiado para aquela ocasião. Minutos depois, o que me despertou curiosidade foi o cardápio preparado para o ministro. Uma filha do governador, cujo nome não me lembro perfeitamente, foi quem me satisfez a curiosidade. No cardápio, constatava que ia ser servido um prato denominado codorna de Sorocaba. Perguntei se codorna de qualquer lugar não era a mesma coisa, e a moça me respondeu afirmativamente, esclarecendo que aquele nome se conservava por questão de consagração pelas elites. Saí da mordomia e fui para o meu canto. Cerca de 1 hora depois, recebíamos as sobras do menu. Frangos quase inteiros e um peru que só faltava o peito. Finalmente os exames. Fui aprovado preliminarmente juntamente com 5 colegas e alguns dias depois apresentamos ao CM, Centro de Instrução Militar, depois denominado CFA, Centro de Formação e Aperfeiçoamento, sediado no Bairro Branco, entre os bairros de Água Fria, Tucuruvi, Tremembé e algumas vilas. Nos exames definitivos, foram eliminados 2 colegas. Retornamos ao BG, mas, cerca de 1 semana depois, fomos os 4 reapresentados à escola e matrícula 12 no primeiro turno do curso de cabos de 1948. Mas na noite de 31 de dezembro tivemos um trabalho extraordinário que é oportuno relatar. Tratava-se da Corrida Internacional de São Silvestre. Noite inesquecível aquela. A cidade estava engalanada de faixas e luzes multicores e durante toda a segunda quinzena do mês os jornais se ocupavam do assunto, comentando as qualidades de numerosos representantes internacionais. A Rádio Gazeta e a Gazeta Esportiva, em intensa atividade, transmitiam e colhiam declarações de consagrados corredores e a Pauliceia regurgitava de gente de todos os pontos do globo. Num instante determinado, os cangurus partiram, seguidos por veículos da imprensa e protegidos por batedores, motociclistas de nossa corporação. Mais uma vez era exaltada a figura imortal de Casper Libero, o homem que instituiu aquela maratona. Em poucos minutos, centenas de atletas já retornavam para o ponto de partida. Isaze Luiz Gonzaga Rodrigues, cabo da Força Pública, ganhou a 3ª colocação. Então pensei, coitado, baixinho, o ano inteiro chupando e cumprindo um duro regime de trabalho e apesar disso conquistou uma posição das mais invejadas, pois, dentre seus adversários, havia muitos que passavam o ano em rigoroso regime dietético e sob vigilância de técnico e médico. Concluí meu pensamento. Se nosso herói também tivesse gozado de alguns privilégios tais como orientação técnica, treinamento intensivo, descanso e assistência médica, tudo visando a noite de São Silvestre, ele teria certamente conquistado o primeiro lugar.